Sim, sim. E aí tu vem aqui para fazer uma parte junto comigo. Bom, boa tarde, quase boa noite, eu acho, né? Deixa eu ver, 19. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso querido Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e também dos Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul, a sua diretoria que está aqui junto com o senhor, cumprimentar minha colega vereadora Mônica Leal, também no meu partido, o ex-comandante-geral, sempre presente nas atividades que dizem respeito à Brigada Militar, Coronel Jerônimo Santos Braga, querido amigo Guilherme Macalossi, da Rádio Bandeirantes, que ficou bem melhor a Bandeirantes contigo, viu? Os sócios que aqui vieram, o representante da OAB, nosso querido Dr. Luiz Augusto de Melo Pires, querido colega Coronel Quadros, enfim, todos que vieram aqui para esse momento tão importante de entrega de uma homenagem para a nossa ASOF-BM, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, é uma das principais entidades de defesa desses dois importantes quadros de servidores do Estado. Porém, a importância da entidade vai muito além dos seus associados. A associação defende os interesses de toda a sociedade gaúcha. Afinal de contas, a segurança pública está presente no nosso dia a dia. A criação da entidade nos remete a 1988, quando a Constituição Federal passou a permitir que as categorias funcionais pudessem criar as associações de classe. E veja bem, não são sindicatos, são associações. E a Associação dos Oficiais surgiu quando o tenente-coronel Beck percebeu que havia uma inversão. Ao invés dos oficiais lutarem pelos praças, esses é que trabalhavam pelo todo, pois as associações dos praças já estavam atuando e eram chamadas para negociar salários e eventuais benefícios e direitos. Claro que a criação da entidade passou por momentos de tensão, mas havia a convicção dos oficiais fundadores que não desistiram deste sonho, hoje mais do que realidade. A primeira tentativa ocorreu no Clube Farrapos, aqui em Porto Alegre, mas foi impedida pelo próprio presidente do clube, que usou o nome do comandante-geral para ameaçar todos de prisão. E uma nova reunião, em local diferente, acredito que escondida, foi marcada. O encontro dos oficiais aconteceu na sala da Faculdade de Comunicação Social da FAMECOS, lá na PUC, onde depois o nosso comandante-geral foi diretor. E lá ficou decidida sobre a fundação da associação e definido que o tenente-coronel Marcos Paulo Beck seria o presidente da comissão provisória que redigiria os estatutos da entidade. Acho até que em box, que houve até uma prisão aí nesse meio tempo, tá? Mas isso faz parte, né? Os lanhos, né? As cicatrizes fazem parte da boa história. 15 dias depois foram apresentados os estatutos e a eleição da diretoria do Clube Farrapos dos oficiais da Brigada Militar. Porém, todos foram surpreendidos pela chegada de um oficial de justiça com mandato judicial impedindo a realização da reunião. Todos se retiraram e fizeram a reunião na rua, em frente ao clube. Isso sim é persistência, hein? Esse é apenas o resumo do início da ASOF-BM, que passou por outras dificuldades para seguir trabalhando pelos interesses dos oficiais e dos bombeiros militares.
A primeira sede da associação foi comprada e segue no mesmo endereço. Aliás, hoje já está em novo endereço. A primeira foi na Travessa Francisco de Leonardo Truda, no centro. E hoje está perto do nosso Hospital da Brigada Militar, numa sede muito melhor do que aqui estava no centro, onde ali tem condições de receber governadores, presidentes, de fazermos reuniões, enfim, uma sede realmente que representa a pomposidade e a importância da nossa associação. Vem fazer a parte. Olha, aqui é tudo combinado assim. O bom é que eu e a Mônica somos rápidos no negócio. Vem fazer a parte. Obrigada, Nádia. É uma honra estar aqui. Nesse momento tão importante, quero cumprimentar a presidente da sessão e proponente da homenagem, vereadora comandante Nádia, minha colega de partido, presidente da nossa associação, senhor Marcos Paulo Becker. Olha, eu teria tantas coisas para falar aqui, mas sei que o tempo é curto de todos, e eu quero começar dizendo da minha gratidão, da minha admiração pela missão dos associados homenageados hoje, oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Quero transmitir meus parabéns à associação pelo recebimento desta importante comenda e, principalmente, deixar aqui registrado que o trabalho de amparo e motivação que vocês oferecem aos nossos brigadianos e bombeiros é fundamental para dar suporte, para acompanhar a difícil realidade das ruas e das ocorrências, quando eles, felizmente, sabem que têm um amparo atento, organizado para toda situação que se apresente ligada às duas corporações. Como filha de militar e homem público que dedicou sua vida a cuidar da área da segurança, Coronel Pedro Américo Leal, me coloco sempre preocupada para que esses servidores estejam valorizados neste trabalho especializado e incansável, realizado em benefício da sociedade gaúcha, que defendem as nossas vidas com as suas vidas. Mais uma vez, parabéns à nossa Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Parabéns, vereadora comandante Nádia, pela justa e merecida comenda, esse reconhecimento, chega em boa hora. E quero aqui também fazer um registro ao meu colega Macalossi, agradecer a presença dele, que leva sempre, através da sua voz, da Rádio Bandeirantes, esse trabalho da Brigada Militar e dos Bombeiros, que é tão importante. Obrigada, Nádia. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, dos Militares Bombeiros do Rio Grande do Sul, foi posteriormente o embrião para a criação da FENEME, Federação Nacional de Entidades Militares Estaduais. O primeiro desses encontros foi realizado justamente na Associação dos Oficiais, com a presença de 185 militares das diversas polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militares do país. Precisamos, sim, reforçar que a ASOF não luta apenas pelos direitos dos seus associados, mas para o fortalecimento e a melhoria da segurança de todo o povo gaúcho. E dizer que entregar a comenda Porto do Sol, e provavelmente, né, Mônica, as pessoas que foram convidadas não têm ideia do que é a comenda Porto do Sol. Cada vereador, durante o seu mandato, ou seja, durante 4 anos, tem direito apenas a uma comenda Porto do Sol. E essa comenda Porto do Sol é um projeto de lei que é feito aqui na casa por um vereador e cumpre ritos muito parecidos como um projeto de lei do Executivo, um projeto de lei de algum colega vereador. A partir do momento que nós tivemos essa feliz ideia de homenagear a SOF com a comenda Porto do Sol, nós tivemos que protocolar o pedido, junto ao nosso protocolo. Esse projeto de lei vai à Procuradoria da Casa, para ver se está permeado de todos os ritos legais.
Depois dali, ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, aonde novamente nós vemos a parte legal, e ela anda em algumas comissões. Depois ela vem para o plenário, e por 2 sessões ela passa aqui para que os vereadores possam usar a tribuna e se manifestarem a favor ou contra, ou falarem alguma coisa a respeito da Comenda Porto do Sol que está sendo entregue. Depois desse rito, que eu estou aqui rapidamente fazendo um resumo, finalmente o projeto vem para votação. E eu posso ser bem tranquila em dizer que, por unanimidade, foi votada a Comenda Porto do Sol à associação. Isso significa que não apenas eu, não apenas a vereadora Mônica, mas que todos os vereadores dessa casa, e sendo todos os vereadores, é Porto Alegre, que nesse momento está homenageando a Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo e dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, pelo serviço que presta e que possa ter muitos e muitos anos ainda de trabalho e de serviços voltados não à categoria, mas à segurança de todo o povo gaúcho. Por isso, vida longa à nossa associação e parabéns pela Comenda Porto do Sol, nesses 250 anos de Porto Alegre. Obrigada. Vou convidar, então, o Coronel Beck e a diretoria para virem aqui. Vereadora Mônica também vem aqui fazer essa entrega. Eu convido agora o Coronel Beck a fazer uso da palavra. Boa noite a todas e a todos. Realmente é uma data marcante, muito especial. Como bem, primeiro saudando, né, há que se saudar realmente a todos os vereadores, porque todos estão presentes. Essa casa é a casa dos vereadores que representam todos nós que temos a grata satisfação, o privilégio de residir em Porto Alegre. São os senhores vereadores e a soma dos vereadores, por proposta da comandante Nádia, aprovaram aqui a ASOF, Associação de Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros, fizesse jus, fosse honrada com essa deferência especial, marcante e pesada no sentido da responsabilidade que temos muito mais a partir de agora para com o município de Porto Alegre e seus vereadores. A comandante Nádia nos orgulha, é das turmas das primeiras mulheres que vieram a trazer para a Brigada uma outra visão, uma outra dimensão mais humana. A comandante Nádia tem uma trajetória dentro da Brigada marcante, pungente, rica, como todos nós sabemos, e que a população de Porto Alegre soube reconhecer, fazendo da senhora uma vereadora, um edil do Porto Alegrense. A vereadora comandante Nádia, dentre as suas inúmeras lutas, veja que nós somos uma sociedade ainda, gostando ou não, machista, e ela, nessa sociedade machista, abriu dentro de uma corporação machista, sim. A Brigada tinha uma tradição
de guerra, de combates, de lutas machista. E ela abriu o espaço, ganhou esse espaço, se fez respeitar e foi respeitada, e foi mais além. Ela foi ao encontro da sociedade gaúcha, pelo clamor que já havia, criando as patrulhas Maria da Penha. Da Lei Maria da Penha, primeira patrulha Maria da Penha do Brasil, nasceu no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, dentro das fileiras da Brigada Militar, sob o comando da vereadora Nádia. Então, nós não podíamos deixar de fazer essa referência à vereadora Mônica. Eu tive o privilégio, eu conheci o seu pai. Como eu gosto de dizer, do Martim Fierro, el diablo sabe mais por ser viejo do que por ser diablo. E eu, meu caro Macalossi, doutor Luiz Augusto, coronel Jerônimo, coronel Quadros, que nos orgulham com suas presenças, eu servi, como Jerônimo, servi praticamente a 3 governos militares. Eu fui requisitado pelo Exército Brasileiro, servi com o presidente Geisel, servi com o presidente Figueiredo, né? E depois não deu mais para servir com o Sarney, não aguentei, né? Mas realmente servi com esses governos e estive, coronel Jerônimo e eu, também na Escola Superior de Guerra. Nessa minha longa estada em Brasília, voltei para a brigada, chamado pela brigada no período da Constituinte, e fui designado por então coronel Narvaz, que era o comandante-geral, fui designado para ser da Comissão Constituinte. Logo após, o coronel Jerônimo, nosso herói, e não é do sertão, é do campo, da cidade, o coronel Jerônimo assumiu o comando da brigada e me manteve naquela comissão, no trabalho da Constituinte. Nós fomos para lá na pré-Constituinte, aonde, é bom, isso é história, para mostrar os antecedentes da ZOF. Havia, Macalossi, uma comissão chamada Comissão dos Notáveis, nomeada pelo presidente Sarney, que queria criar estrutura, já na época, antes de FHC, né, de se reeleger, e queria essa alavanca através da Comissão dos Notáveis. E aí acordou a sociedade brasileira e exigiram uma eleição livre, uma eleição democrática para deputados constituintes. Entretanto, a Comissão dos Notáveis, que levou o nome do senador Afonso Arino de Melo Franco, que era o seu presidente, ela prosseguiu no seu trabalho, terminou o seu trabalho, entregou o seu trabalho aos deputados constituintes, e naquele trabalho, lamentavelmente, previa o fim das polícias militares, por um ranço ideológico do período chamado da Revolução. Então ali queriam colocar as PMs. Então vejam que era uma situação difícil que nós chegamos. Hoje, me perdoem, eu não sou político e estou velho para querer agradar a todos. Existem mentecaptos que pregam a desmilitarização da PM. Pessoas ou são ingênuas, ou são mal intencionadas, ou por outra, são burras mesmo. E nós lá naquele trabalho tivemos um grato prazer de ter deputados de todo o país, mas eu relembro nessa quadra da história, quero fazer homenagem a essa casa, que ainda deve estar aqui, o espírito de Ibsen Pinheiro. Ibsen Pinheiro era o presidente da Câmara Federal, nos recebeu já como comissão constituinte, nos deu todo o espaço de trabalho, conseguimos reverter aquele quadro. Não foi fácil, aqui Jerônimo mandava a tropa colher assinaturas e dizer, eu quero a brigada, né? Mas realmente as polícias militares são peças essenciais. Os constituintes, iluminados por Deus, muitos criticam a Constituição, nada é perfeito no mundo, e a Constituição nossa tem virtudes e tem erros, mas ela constituiu um sistema de segurança pública.
e deu às polícias militares uma coisa que as polícias no Brasil ainda não compreenderam, boa parte delas, Coronel Quadros, que é a polícia ostensiva. Até então, nós fazíamos o policiamento, que é um raio de uma roda de carreta, enquanto a polícia é o todo dessa roda. Então, escrevíamos na Constituinte, aí agradecemos também a pessoa que está viva, hoje, fora do mano, sem manos político, mas foi, então, na época, o deputado Jubim. Então, lá nós consagrávamos as polícias militares, não foi fácil, foi uma luta difícil, muito difícil, e eu tenho uma testemunha ao vivo aqui de problemas que passávamos lá, e até prisão, que eu recebi durante a Constituinte. Durante a Constituinte, eu fui preso por ter discutido com um general, mas isso não importa agora. De qualquer maneira, voltamos para a Brigada, Constituição aprovada, fim de 98. 99, comandante... 90, o senhor deixou o comando? 90, início de 90. Assumia, e essa é uma das brigas hoje, já era minha quando fundamos a Azof, em que eu pregava, que o comando da Brigada deveria ser escolhido, é o Coronel Jerônimo. Há comandos e comandos, há homens que realmente nos representam, que têm capacidade intelectual, têm liderança, mas nem todos, porque o critério de escolha de um comandante é um critério político partidário. É escolhido pelo governador de plantão e não é escolhido pelos pares, que deveria ser escolhido pelos pares em lista tríplice. E a verdade é que o comando que substituiu, com a saída do Coronel Jerônimo, por tempo de serviço, chamada expulsória para o militar, esse comandante-geral não tinha luzes, realmente, nem todos têm, nem no cabelo não tinha luzes. E se manifestou contra, achando que a associação seria alguma coisa para criar problema para ele. E eu faço um parêntese aqui, me permito, eu tenho dito para as pessoas, eu me orgulho muito, eu viajei muito, há muitos anos, eu citei que fui para o Exército, em 74 o Exército me requisitou e eu fui para Brasília. Viajei muito de avião, pelo mundo e pelo Brasil. E me orgulhava da Varig, achava a Varig que era realmente, era um conforto, era um tratamento de dignidade, até os talheres eram mais dignos, alimentação, e com artifícios políticos vergonhosos, não vamos entrar, não é o momento, a Varig foi extinta. Mas existe alguém que ainda luta pela Varig. A Varig mantém ainda hoje uma associação. E aí, senhores, senhoras, o que faz uma associação? E aí, nos anos 90, víamos que não tinha mais condições, a comandante Nádia citou perfeito, e eu vivi isso, servia no Estado-Maior, tinha o coronel Silvio Ferreira, servia comigo, e tinha o coronel Roberto, chamado de Robertão, faleceu há pouco tempo. E aí chega o coronel Roberto, numa ocasião ali, e diz, pá, tomara, bem assim, isso aí, na realidade, tomara que os cabos e soldados que estão reunidos com o secretário de Segurança era um tratorista, que se tornou secretário, Valdir Walter, alguma coisa assim. Estão reunidos com o secretário para discutir salário. Eu disse que eu sou velho, posso dizer, se não tenho mais florido. Discutir salário. Pô, que fim nós chegamos. Nós aprendemos, e eu convivi muito com o Exército, aprendi muito com o Exército, e o Exército usava um adágio, vamos chamar assim, que um cavaleiro luta pela sua dama, pelas cores. Desde a idade medieval, o cavaleiro ia lá com a sua lança, pegava um lenço de uma mulher da plateia e se batia, né, por uma dama. E dentro do Exército, a dama dos oficiais são os praças. Então, os oficiais se batem pelas suas damas.
não prostituem as suas damas se batendo pelos seus cavaleiros. E na brigada, as nossas damas, os praças, é isso? Ao invés dos oficiais lutarem, os praças que iam lutar por salário, por melhora, por reposição. Uma vergonha. E nós nos voltamos com isso aí. Nessa altura, nós servíamos na escola, uma escola da brigada, de formação de cabos, soldados e sargentos, e tinha um corpo de oficiais muito bom. E eu já vinha com essa ideia, já vinha discutindo com o Silvio, com o próprio coronel Jerônimo, nós discutíamos isso. Tá? Achamos que era o momento de fazer uma associação da brigada. Me custou caro, confesso que me custou caro, fui preso, fui perseguido, fui acompanhado pela então pessoal da inteligência da brigada, fui, infelizmente, triste isso, mas fui. Tá? Telefonemas anônimos, tinha um jornalista, se é que posso chamar de jornalista, perdoe, Barrio Novo, que botava inverdades a meu respeito nos jornais, eu tenho várias desses artigos. Tá? Então, muito duro. E aí, não satisfeito, a brigada fez o inquérito, mandou para a Justiça Militar, e nesse inquérito eu não fui ouvido, não preciso dizer que eu não fui ouvido, e ali pedia para que eu perdesse o posto e a patente. O oficial tem posto e patente. E quando se perde o posto e a patente por decisão da Justiça Militar, toda a contribuição que fez para a Previdência perde também. Então chegou esse tempo de malignidade, de baixaria, de falta de grandeza. Eu trago essa marca e hoje eu tenho que... Então nós botamos, uma certa ocasião, voltando ao doutor Ibsen, o doutor Ibsen me perguntou uma vez, estava lá por ordem do coronel Jerônimo, o senhor está aqui representando quem, coronel? Não, estou representando o estado do Rio Grande do Sul e a brigada. Interessante, o senhor representa a brigada, né? Gozado, aqui estão os delegados federais, estaduais, juízes, promotores estaduais e federais, todas as associações representam, o senhor é o único que está aqui e representa a corporação. A sua corporação sem homens, no sentido genérico, plural, não existe. E é uma verdade, sabe, que a gente reflete e vê que quem tem mais procuração para defender realmente uma instituição são as associações, são os membros dessa instituição. Então, essa lição colocamos em prática. Uma outra ocasião, o deputado Ibsen me convidou para uma reunião, ele era o presidente, relembrando, da Câmara, e me deu um horário. Eu cheguei no horário e a reunião já tinha começado, quer dizer, ele me deu, acho que para proposital, o horário. E eu cheguei na reunião, bati na porta, lá de uma daquelas salas do Congresso, e ele estava falando. Ali estavam delegados estaduais e federais, juízes estaduais, promotores. E ele perguntou, o que o senhor quer? Eu era major. Eu vim para a reunião que o senhor me convidou. Não lhe convidei. Essa reunião é para nível superior, quem tem curso superior de direito. O senhor não tem. E eu, até hoje, como diz o coronel Alvorce, sou estouradinho, na época mais ainda. Estourei com o Ibsen Pinheiro. Mas como não tenho curso superior? De acordo com o MEC parecer tal, eu sou curso superior. Coronel, major, parecer do MEC não tem valor nenhum. O senhor não é nada. Mas já que o senhor está aqui, entra. Mas o Ibsen nos forçou a pensar. Ele nos forçou, ele foi extremamente inteligente. E aí nós participávamos da reunião, conversávamos mais com ele, tivemos o privilégio, então, de fazer a associação, ser preso, e hoje é uma realidade, e essa realidade está sendo materializada nessa comenda Porto do Sol. E mais, formulamos, eu como diretor de ensino, então, da brigada, que eu era o mais antigo, não tinha onde me botar, botaram como diretor de ensino, comandante Nádia. Eu era mais antigo que o comandante-geral, mais antigo que o todo. Pô, esse veterano, sempre cria aqui, incomodando, vamos botar na diretoria de ensino, que não tem muito para fazer. Aí, na diretoria de ensino, eu elaborei o plano de carreira da Brigada Militar, criando a carreira jurídica. Então, me sinto orgulhoso, Quadros, porque eu
está aí o Major Medeiros, que é já dessa carreira jurídica, formulamos a carreira jurídica para a Brigada Militar. Um outro nível realmente de tratamento. Nós temos um sistema de segurança pública que não funciona. Se funcionasse, como nos países, e eu quando falo de país do mundo, ainda dizia hoje para o Macalossi, eu tive o privilégio de, por força de trabalho, por força, viajar o mundo todo, basicamente, boa parte do mundo, conhecer, fazer curso em vários países, Israel, Holanda, Itália, Alemanha. Conheço as organizações, conheço a Espanha, que é uma guarda civil, com posto de soldado general e com uma hierarquia e disciplina muito mais dura que a nossa aqui. Tá? Então, conheço essas organizações de polícia do mundo. Formulamos, então, na diretoria de ensino. Aliás, eu licionei, Macalossi, Direito Constitucional, ainda outro dia dei para minha filha a coleção das constituições de vários países que eu ainda mantinha. Desatualizado, mas nenhuma com tanta emenda quanto a nossa, né? Nenhuma. De tal forma que a carreira jurídica na Brigada se tornou uma realidade, né? E quando a carreira jurídica se tornou uma realidade, a associação passou a representar capitães, majores, tenentes-coronéis e coronéis. E tem lutado, nós temos lutado, lutas difíceis. Normalmente a gente tem um brinde lá, que é um canivete, pequenininho, e eu quando dou o canivete, a vereadora Mônica recebeu, Macalossi, eu digo assim, as lutas são tantas, temos combatido tanto bom combate que ficou só o cabo da espada. Tá? E é verdade. Então, para concluir, para não me alongar nessa noite, quero também dizer, nós não estamos muitos aqui, mas é bom que todos reflitam. Eu gosto de usar esses dados porque são dados reais. Nos anos 90, novamente, vou me valer do meio auxiliar de instrução, Coronel Jerônimo. Coronel Jerônimo comandou a brigada nos anos 90 e até 90 e tantos, até o fim da década de 90, 1990 a 2000, a brigada, vereadora, tinha 35 mil homens no estado efetivo, existente. Homens e mulheres, geral, 35 mil. Nós éramos 7 milhões de habitantes, 7 milhões de habitantes. Repito, 35 mil homens havia na brigada, estado efetivo, existente. 7 milhões de habitantes. E éramos 185 municípios. A brigada estava presente nas ruas, no campo, nos vales, no frio, na inclemência do calor do verão, do frio do inverno. Lá estava a brigada. Hoje, certamente, se nós tivéssemos a mesma proporção de efetivo, esse auditório estaria cheio, as galerias cheias para os brigadianos. O brigadiano está sobrecarregado. Nós não temos, embora a brigada diga que tem 15 mil homens, nós temos homens à disposição do Ministério Público, nós temos homens à disposição dos presídios, nós temos homens à disposição da Fazenda, são mais de 300 homens, nós temos homens em tudo que é gabinete, todo mundo que é um motorista da brigada, todo que é autoridade. Então, polícia garante a lei e a ordem. Eu tenho dito mais, a polícia garante a democracia, porque sem lei e sem ordem não existe polícia. E eu pode outras pessoas e ficam incomodadas comigo quando eu digo polícia, há uma só. Uma só é a polícia encarregada da ordem pública, do bem-estar social. Uma só, é constitucionalmente. Está lá escrito, a polícia ostensiva, que é exercida pelas polícias militares. A polícia judiciária, tudo bem, nem todo sistema tem uma polícia judiciária. Há países em que a justiça trabalha, mais, pelo menos, né, em que o juiz atende 24 horas. 24 horas. Leva perante o juiz, se eu não aceito aquilo ali, ele arbitra uma fiança, e se eu quiser investigar para provar que está, eu vou custear a investigação. Boa parte dos países é assim que funciona. Então a justiça está ali presente 24 horas. Aqui a justiça só está presente para audiência de custódia.
Nós temos tido vários casos, e eu cito um, de um pouco mais de um ano atrás, de uma carga de 4 toneladas de maconha, de droga. Ninguém faz ideia o que é 4. Maconha é uma coisa leve. 4 toneladas dessa carga é uma carreta, carregada, apreendida. Ah, Quadro, sabe bem da história. Os brigadianos enfrentaram bandidos de fuzil. Ninguém sabe o que é uma refrega, se escondendo, tiro, ricocheteando, se escondendo, se arrastando no chão, tentando ser melhor do que o bandido que está contra a sociedade. E aí a justiça enquadra os brigadianos, a juíza de plantão, libera os bandidos, aí depois vem cômoda. Não, mas o Ministério Público recorreu. Sim, cara pálida, recorreu. E cadê os bandidos? Estão soltos, recorreu depois que liberou os bandidos. Então, esse trabalho, hoje nós somos, vou dizer de novo aqui, 11 milhões e meio de habitantes, 11 milhões e meio de habitantes, 497, na realidade 495, 2 perderam a condição de município. Então, 495, 11 milhões e meio de habitantes, e não temos natividade fim, não temos não, me conteste, não temos mais de 10 mil homens. Ou seja, que dê o socorro para a comunidade. E aí essa sobrecarga, aqueles 35 homens para 7 milhões, hoje nós temos um efetivo pífio para 11 milhões e meio. E o brigadiano está sobrecarregado. E leva para a justiça libera. Ou leva para uma delegacia, como ocorreu hoje, e libera também um bandido. Que estímulo tem esse homem? Que estímulo ele tem de tal do enxugo? Prende, solta, ele volta na rua. O dono do comércio, a dona de casa que foi assaltado, o jovem que ia para a faculdade e perdeu o celular. Cara, está ali o bandido de novo. Mas a justiça é inatingível, o brigadiano está ali para dar cara a tapa para a sociedade cobrar dele aquilo que a justiça liberou, ou o Ministério Público. Nós temos a brigada ainda, e vamos rezar que não se torne uma força política, porque quando se torna política, vale mais agir na política, e o Macalossi sabe bem o que eu estou falando. Nós não podemos ter entidades governamentais fazendo política com ideologia. Eu tenho que dizer isso, o auditório é privilegiado. Nós temos o maior índice de suicídios do país. Do país. É o maior, o índice de suicídio da Brigada. É maior que São Paulo? É maior que São Paulo. Que é PM de São Paulo, Coronel Beck? Que é PM de São Paulo. Mas não do Rio. Sim, o nosso índice de suicídios é maior que o da PM do Rio. A PM do Rio perde mais homens e mulheres, integrantes, em confronto com um bandido. Mas por suicídio nós somos o campeão. E aí, me perdoe os partidos políticos, eu sou político, mas não sou partidário. De uma instituição tem que ter a política, a meta. No governo, para não me voltar muito aos anos, no governo recente, do nosso, do MDB, tinha um secretário da Fazenda, tem um secretário de deputado federal, não sei se é candidato agora, Giovanni Feltz, que parece que ele sentia um prazer mórbido. Não temos dinheiro para pagar. Esse mesmo Estado não vai pagar. Chegou um ponto que deve se lembrar, comandante Nádia. Pagou R$100. Esse mesmo Estado vai pagar, estão lembrados? R$100. Brigadianos assumiam compromissos. Nós temos casos, eu tenho catalogado, Associação de Subtenentes Sargentos, Cabos Soldados, tem. O índice de suicídio é desesperança. Ele vai para a rua, em casa mora numa vila, na Vila Assunção, Macalossi, no Jardim Isabel, no Alto Petrópolis, ali que mora o soldado. Então, nessa vila que ele mora, também vão parar de nos enganar. Está aqui tem que me valer do Coronel Quadros, batendo nisso aí.
Tráfico de droga tomou conta das vilas, está presente em tudo. Se ele sai ali fardadinho, todo mundo vê que ele é fardado, o crime vai nele e vai dizer: a partir de agora, teu filho estuda no colégio tal, a tua mulher trabalha ali na casa do fulano, e se tu não me passar a informação, então ele tem que chegar em casa civil, e sair a civil. O orgulho do filho, onde é que está o orgulho do filho? Meu pai é brigadiano. Tem? Não diz que eu sou brigadiano, ninguém pode descobrir lá. Tu diz que eu sou cobrador de ônibus, motorista de ônibus, vendedor de pipoca. Governo ameaçando: não tem, vou atrasar, não vou pagar, vou não sei o quê, não vou. A população só reconhece o brigadiano no geral. Não vamos mistificar, nem... Quando eu estou a prêmio, me perdoe o palavreado, mas esse M de brigadiano, quando eu preciso, não estão por aí. Agora que eu preciso, não tem nenhum. Então ele é como um poste na rua, é como um banco. Ninguém, quando ele passa na frente de uma casa, o senhor não quer um copo de água? Não. Tudo isso aí vai somando. Então nós temos uma carga extremamente pesada, uma carga de horário. Não ganhamos hora extra e nem queremos ganhar, não é do trabalhador militar, é uma vocação, é a única carreira, é a única que faz um juramento solene, de oferecer a própria vida em defesa da sociedade. Quando ele sai de casa de manhã, ele não sabe se vai voltar, não sabe não. Por quê? Lá nos anos 90, com aquele efetivo da brigada, já havia crime organizado? Claro que havia, só que eles ainda não tinham bancos na Ilha Caimã, não eram donos de transportadora, não eram donos de rede de farmácia, mas havia o crime organizado. E aqui no Sul nós ouvíamos falar em bala na cara, em mano do mano, em não sei o quê, em coelhinho da Páscoa do Papai Noel. Não vê, porque a polícia verdadeira, a brigada, lá estava. Então, eu não sei qual o interesse dos políticos, porque, vereadora Mônica, quem regula o efetivo das PMs não é uma reunião de amigos aqui. Pega o coronel Alvorsen, pega a senhora, a Nádia, Macalossi. Vamos fazer aqui, qual é o efetivo que tu acha que a brigada tem que ter? O Rio Grande tem 11 milhões, tem tanto, mas assim, aí eu... bota num bilhetinho e nós vamos sortear. Aí quem te der o maior número que a gente sortear vai ser aquele o efetivo. Não, a ONU regula, a ONU tem uma comissão na ONU que regula. A França, por exemplo, tem duas grandes entidades de polícia na França, com hierarquia e disciplina, a Polícia Nacional e a Gendarmeria, que é a mais antiga. Quando começou em 2016 aqueles ataques a metrô, o terrorismo, novamente se estudou o efetivo, porque a ONU manda ver o IDH, nível de escolaridade, em suma, uma série índole da população, para considerar tudo isso efetivo. E nós, governos sucessivos, alegando economia, não tem investido na segurança pública, aqueles que verdadeiramente dão segurança à população. E tem mais um detalhe, me perdoe, o coronel Alvorsen é o meu algoz, ele está sempre me dizendo para mim falar menos e eu falo mais, não adianta. Hã? 7 anos que ele formou o então 7 anos. É boa, coronel, boa. Não, normalmente ele me castiga, e eu peço ao Alvorsen, eu falo demais. Então, paz, meus senhores, e essa casa eu tenho que fazer esse desabafo. Tá? Nós instituímos, doutor Luiz Augusto, da OAB, que nos honra com a sua presença, o curso de Direito em 97, a primeira turma é de 2004, tá? É uma realidade, fomos o primeiro no país. Hoje, 17 PMs, nós e mais 16, exigem o curso de Direito para oficiais. A comandante Nádia citou, nós fomos a primeira entidade associativa do Brasil de oficiais, a primeira foi aqui, todo o Brasil copiou. Aqui fizeram
a FENEM, Federação Nacional dos Militares Estaduais, que está nivelando as PMs por cima e estabelecendo essa carreira jurídica. Entretanto, essas 16 PMs, não 17, até mais, porque não tem carreira jurídica, são 21, exigem o curso superior para ingresso como soldado das corporações. Por que o nível superior? Por quê? O que o nível superior muda? No entendimento do ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele, do alto da sua sabedoria, experiência, não é arrogante, é um veterano, experiente, vivido, muito vivido. Tem uma locução dele, hoje ainda botei nas redes de novo, até lhe mandei, dizendo que ele é contra, eu não sei, que não precisa carreira superior para soldado da brigada, para ingresso. Tá. E nós ficamos, o Rio Grande, tão orgulhoso, ficamos sempre na retaguarda. Até hoje nós não conseguimos, agora conseguimos, embora o governo não quisesse, conseguimos ver aprovado na Assembleia a exigência de curso, qualquer curso superior reconhecido pelo MEC, para ingresso como soldado da brigada. Muito bem. Só que habilmente conduziram para que esse curso, Quadros, comece daqui a 5 anos. Então o governador Leite, não com meu voto, mas deve estar se encarando que vai ser governador do Estado e ele não vai implantar. E o pior, digo alto, bom som, espero que esteja sendo gravado, o secretário de Segurança, que hoje é o governador, ontem era o secretário e vice-governador, doutor Ranolfo, que como chefe de polícia no governo PT, do qual ele fazia parte, corretamente, vejam bem, vou frisar, corretamente, ele introduziu a obrigatoriedade de curso superior para a Polícia Civil, para as bases, delegado de direito, para as bases da Polícia Civil, desde que o doutor Ranolfo era secretário, foi chefe de polícia no governo PT, desde lá isso é obrigatório da polícia. IGP fez a mesma coisa, sob o guarda-chuva, o manto da segurança pública, e SUSEP é a mesma coisa. Qual é a única instituição do Estado a que efetivamente trata no dia a dia com a população? Que é a brigada, é a polícia ostensiva aqui em todo o país. A única que não é exigido o curso superior. Lutamos, luta da ASOF, vimos aprovado, mas para implantar daqui a 5 anos. Nós queremos uma polícia consentânea com a comunidade, educada, capaz, saiba preencher documentos, saiba tratar com um homem, com uma mulher, com uma criança. Mas claro que a cultura, a educação, a formação melhora esse nível. E o doutor Ranolfo, por questão de não pagar uma diferençazinha maior e para botar a brigada subordinada nesses níveis, que dinheiro é poder, até hoje não concordou. Então, lamentavelmente, um homem oriundo da Secretaria de Segurança. E essa é uma das nossas lutas, como tantas outras lutas, como a luta do governo Leite, certo ou errado, é bom que todos saibam. Dos direitos trabalhistas, nós não temos nem queremos hora extra. Nós temos 5 dos direitos trabalhistas, nós não temos fundo de garantia, não temos hora extra. Dos 35 direitos que o trabalhador civil, 36 tem, nós temos 5. E aí uma lei, uma emenda constitucional deu aos militares sistema de proteção social, prevendo desconto para os órgãos de previdência, aqui no Rio Grande, o IP, prevendo esse desconto na ordem de 10,5%. Todos, estou dizendo e está sendo gravado, todos os estados estão praticando 10,5%. Quem não praticava era o Mato Grosso do Sul, um parecer do Supremo fez com que cumprisse. O único estado que o governador, o anterior e o atual, se negam a cumprir, inclusive a Constituição Federal, no artigo 41, diz que o militar não pode
ter progressividade. E o governador aqui mudou a Constituição do Estado para ter progressividade. Mas aqui o Estado realmente, eu tenho dito e respeito, acho que isso aí é uma coisa positiva para nós, que o Estado nosso é diferente. É tão diferente que nós, quando aqueles atrasos, parcelamento de salários, entramos na Justiça, fomos ao Supremo, e no Supremo, colegiado, ganhamos o direito de ter os nossos salários, nossos vencimentos, pagos no último dia do mês. E voltou para o Estado, via Tribunal de Justiça, e aqui não foi o colegiado, um desembargador do Tribunal de Justiça botou que quando o Estado tiver condições, ele vai pagar, antes de ter condição não precisa pagar. Então, realmente, está ali a nossa OAB, a força jurídica do Rio Grande é imensa, nós temos que nos jactar, nos orgulharmos de termos uma justiça tão forte. Eu falei para os senhores bastante, mostrei essa história da ZOF, a realidade que nós vivemos, a triste realidade do Rio Grande, que nós queremos sim, queremos evoluir, precisamos evoluir para prestar serviço à sociedade. E a ZOF nada mais faz, realmente, nada mais faz, do que pensar na sociedade. Criamos agora, para finalizar, a Escola Superior da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares. Já estamos com curso de Direito funcionando, não só preparando para os concursos, mas vai poder advogar em qualquer situação, mas principalmente preparando para a Justiça Militar, que tem suas peculiaridades, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Estamos dando curso de Relações Humanas, curso de Estratégia, curso de Política, curso de Gestão pela Escola Superior da Brigada, visando realmente termos condições em todos os níveis de prestar um melhor serviço para a Brigada. Há pouco tempo, um comandante-geral que agora está na reserva, recentemente, me disse, Coronel Beck, o senhor é o presidente da ZOF. Aí, na ocasião, até eu fiquei surpreso, não sabia. Disse, pô, comandante, até não sabia, que bom que eu sou presidente da ZOF. Não, não é brincadeira. Não, mas também não é brincadeira. Não, o senhor é presidente da ZOF, o senhor representa capitães, majores, tenentes coronéis e coronéis. E o senhor está pedindo por soldado. Eu disse para esse comandante, está vivo, está aí, é político. Comandante, não existe coronel sem soldado. Não existe. Para ter um coronel, tem que ter um soldado. Para ter major, tem que ter um soldado. Para ter capitão, tem que ter um soldado. E o senhor, querendo ou não, quando se estuda doutrina, quando se estuda estratégia, quando se estuda política, a OAB tem curso, todas as universidades, mostro isso na introdução à ciência do direito, mostram que toda organização tem a sua elite. A OAB tem uma elite. Falando na OAB, a elite da OAB é o presidente da OAB, Dr. Lamaque, que agradeço também pela sua presença aqui. Comandante da brigada é elite da brigada, os coronéis são elite. Mas os oficiais que pensam, que têm contato e ouvem a população, são a elite. Então, realmente, a ZOF luta por todo, mas muito mais de lutar por bombeiros militares, que tem que ser dado aos bombeiros militares a defesa civil do Estado, que é uma coisa inerente à função de bombeiro. Lutamos pelo todo das organizações militares estaduais, porque sem elas não haveria associação. Muito obrigado a todos. A ZOF está na rua Castro de Menezes, é isso? 270, frente ao Hospital da Brigada. Nós somos uma das raras instituições no Estado, associativas, que tem duas sedes, uma no centro, na Leonardo Trudessaí, fruto do esforço dos nossos associados. Não recebemos de benesse um prédio do Estado, como tantas outras existem aí. Nós respeitamos o Estado, a sociedade, e queremos construir um Estado forte e pujante, ajudando os senhores, os políticos, a população gaúcha. Muito obrigado a todos.